Qual é, rapaziada? Tamo aqui na área, se derrubar é pênalti. Eu, menino Johnson. Tamo aí na atividade. Dicas Amazon Prime Video, né? Porque hoje é uma quinta-feira e é o dia de Dicas Amazon Prime Video. Então já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve no Holandês Voador, vem com a gente. Dia de Dicas Amazon Prime Video. Gostei dessa. E a gente já começa a lista com um filme diferente, interessante também, lógico, né? Que não é tão falado assim, chamado O Despertar. Temos ali o ano de 1921, um pouco depois ali da Primeira Guerra Mundial. Assombrada pela morte de seu noivo, a personagem Florence, vivida pela Rebecca Hall, resolve dedicar sua vida a investigar supostos casos paranormais usando a lógica para explicá-los. Ela aceita o convite para ir a uma escola onde um garoto foi encontrado morto e, segundo rumores, seu fantasma assombra o local. Então já mescla ali duas coisas, né? A Primeira Guerra Mundial, que é um momento de época, junto com coisas sobrenaturais. Isso já traz um diferencial, né? Ainda mais com a Rebecca Hall no elenco. E logo ela começa a buscar algumas evidências científicas que expliquem a situação. Só que as descobertas que vão acontecendo aos poucos colocam em dúvida tudo que ela sabe até então. Então existe uma história interessante por trás, já chama atenção só por isso. E aí tudo isso faz com que se torne um filme de suspense interessante. Eu particularmente gosto muito desse gênero, né? Principalmente quando mexe com o nosso psicológico. Lógico, você não pode ir esperando um sexto sentido da vida, né? Porque tem muita gente que compara esse filme ao sexto sentido em relação à história, beleza? Não em relação à qualidade não. Mas ele também traz uma curiosidade quanto ao final. Então já vai esperando alguma coisa um pouco diferente. Mesmo com resoluções previsíveis, vários detalhes ali nele não eram tão simples assim de se prever. O filme também acaba sendo bem misterioso e questionador quanto a alguns aspectos em meio ao conservadorismo da Inglaterra pós Primeira Guerra Mundial. Então o filme O Despertar está dentro de um contexto muito interessante que chama atenção, um filme de 2011, beleza? Confere lá, tem no Prime. E o próximo filme da lista, se vocês querem filme diferentão, vocês vão ter filme diferentão, pelo menos na nacionalidade dele, que é um filme norueguês chamado Kon-Tiki. Não vou contar com tique nervoso não, é Kon-Tiki, assim ó. Filme de cada Oscar de melhor filme estrangeiro no ano de 2013, perdendo pra Amour, que é um filme muito bom também, francês, que mereceu mesmo. O filme conta a história real de Thor Heyerdahl, um pesquisador que tinha uma tese ousada pra época. Ele acreditava que a Polinésia tinha sido ocupada primeiro pelos povos da América do Sul e não pelos povos do Oeste, como diziam os livros de história. E para comprovar que essa versão da história era possível, o Thor decidiu construir uma pequena jangada com os mesmos materiais de séculos atrás e chamou 5 tripulantes inexperientes para partir com ele uma viagem de 3 meses, considerada por todos como uma aventura suicida. E a primeira coisa que a gente pode observar, Jonas, é que os caras são tudo igual ao outro aí, tudo loirinho, os caras igualzinho, pô. Tem o Flock, né? O Gustavo Skarsgård. Os noruegueses, eles são bem parecidos assim em alguns lugares específicos do país. Tudo parece o Haaland, só não mete mais gol que ele. E é interessante, Jonas, que apesar de ser um filme do cinema norueguês, que não é um cinema que a gente está muito habituado a assistir, esse filme, pelo menos, ele é muito parecido com o cinema americano. Ele é meio hollywoodiano, se você for prestar atenção em detalhes assim de estética, né? E falado, inclusive, na língua inglesa, hein? É a melhor coisa lá, além do visual, que faz lembrar muito aquele filme As Aventuras de Pi, né? Que se passa mais no oceano, no mar, aquele azulão assim, aquela vastidão, imensidão assim, bonitão. A interação dos personagens é muito boa também. Você vai ver que um não se entende com o outro, tem conflito interno, tem muita coisa interessante rolando ali entre os personagens. Tem o bicho vindo, que é o tubarão também. Às vezes chega um tubarãozinho ali pra dar umas piadinhas assim, falar o que tá acontecendo aí, tô a fim de comer alguém. Tu já fez tubarãozinho, Gustavo? Faz tubarãozinho, né? Chega assim, ó, debaixo do lençol. E o filme ainda foi dirigido pelo Joaquin Ronin e pelo Espen Sandberg, que dirigiram o último Piratas do Caribe. Mas esse filme aqui, no ponto de vista de direção, pelo menos autoral, é melhor, sabe? Piratas do Caribe tem muito dedo da Disney, né? Eu gosto muito, tá? Só que Kon-Tiki é um filme muito mais autoral, isso que eu quis dizer. Eles tiveram mais liberdade criativa nesse filme. Então Kon-Tiki lá, filme norueguês, assista que você vai gostar, os loirinhos lá tudo igual. Gustavo, você conhece a atriz Julia Garner? Não. Então, é uma boa atriz que fez o filme A Assistente. Olha só, que tem no Prime também. É isso? Só... Tua historinha é essa? Eu só quis achar. E o filme aborda a vida de Jane, uma aspirante a produtora de cinema que recentemente conseguiu seu emprego dos sonhos como assistente júnior de um poderoso magnata do entretenimento. O dia dela é muito parecido com o de qualquer outra assistente. Só que à medida que Jane segue sua rotina diária... Na medida não. Na medida... Que música é essa, cara? Você sabe? Thiaguinho, pô. É do Thiaguinho? Ah, tá. Thiaguinho.
Thiaguinho. Thiaguinho. Beijo, Thiaguinho. Ela começa a perceber todos os abusos que envolvem sua posição profissional e também o seu ambiente de trabalho. Olha só, esse filme é de 2020 e ele é aquele estilo de filme bem intimista, sabe? Gostosinho. Gostosinho. E retrata, na verdade, um dia comum de uma assistente. Eu gosto de filmes assim, sabe? Que existe essa passagem e mostra como as coisas funcionam para determinada pessoa, determinada profissão. E um destaque interessante é justamente daquela atriz que eu falei para você no início, Gustavo, a Julia Garner, que ela tem uma boa atuação ali como protagonista da história, né? Os silêncios dela, inclusive, falam bem mais do que qualquer diálogo que o filme propõe. Sabe aqueles filmes que o silêncio fala bastante, tipo Náufrago, esses assim? Então, você se sente sufocado por cada palavra não dita. Que isso, moleque? Poeta, tu? O filme ainda traz uma crítica a um regime de trabalho que submete seus trabalhadores ao esgotamento, seja mental ou físico. Não é um filme perfeito, lógico, mas ao que se propõe, ele entrega bem e ainda faz críticas bem importantes. É lógico que não é um filme perfeito, mas por que é lógico? Eu não vi o filme. Então assista A Assistente, beleza? Um filme de 2020 que tem no Prime Video também. Lógico, né? Essa lista do Prime. Jonathan, chega uma hora na nossa vida, né? Nos nossos vídeos, que o bicho tem que vir. Sim. Concorda comigo? Sempre. Até aí tudo bem. É aquilo que eu sempre falo. Se fugir, o bicho pega. Se esconder, o bicho vem. Somos o que somos. Filmão, hein? No filme a gente acompanha o personagem Frank, que é um cara muito conhecido na vila onde mora por ser um cara discreto. Sabe qual é? Depois da morte súbita da esposa, as filhas adolescentes ficam encarregadas de cuidar do irmão mais novo, menorzinho. E agora, com novas responsabilidades, elas são obrigadas a aceitar o forte temperamento do pai, que insiste em manter as tradições familiares e religiosas mesmo depois da morte da esposa, Jonatas. E para isso, Jonatas, ele vai precisar contar com a ajuda dos filhos, né? Principalmente a filha mais velha, que é que assume a responsa, justamente para dar continuidade a esses rituais que o Sr. Frank tem vontade de ter continuidade. Só que aí, Jonatas, depois do desaparecimento de uma pessoa na região, chuvas muito fortes que castigam o local começam a ameaçar revelar alguns segredos importantes do Sparkler, fazendo inclusive uma conexão esquisitona entre o mal de Parkinson e uma doença muito rara. Uma coisa que é muito importante a gente falar é que esse filme é do bicho vindo, só que o bicho vem devagarinho. Sim. Ele não vem enfurecido não, sabe? Com raiva, com ódio, esfomeado. O bicho vem, ele chega assim, escondidinho, ele... Sabe qual é? Ele chega assim, sabe? Mas geralmente quando os filmes de bicho vindo vêm de bicho vindo devagarinho, é porque na verdade é um drama, né? Geralmente são dramas. Muitos filmes são dramáticos, só que disfarçam ali o terror com bicho vindo devagarinho. Esse é o filme desses. E esse filme é muito bom, escondidinho lá na Prime Video, escondidinho lá na Prime Video, não na Netflix. É um filme frio, então ele é um filme. Então, galera, não deixa de conferir porque é um filmaço, hein? Somos o que somos. O próximo filme da lista, Gustavo, é um filme que nós dois gostamos bastante, né? Chamado Boyhood, da infância à juventude, que tem lá no nosso querido Amazon Prime Video também. E no elenco a gente tem o Elar Coltrane, né, Gustavo? Que é o moleque que cresce ali junto com o filme. Não só ele, como todo o elenco, né? Ethan Hawke, Patrícia Arquette. Ganhou o Oscar pra Patricinha. Magia desse filme é que ele levou 12 anos pra ser feito. E levou 12 anos com os mesmos atores, então todos envelheceram junto com a produção do filme. E isso foi muito legal, muito diferente. A gente não vê isso em todos os lugares, né? Boyhood acompanha, né, a infância do menino aí até a juventude dele, como diz o nome do filme, o sobrenome do filme. Sobrenome? A gente pega ele menorzinho. Isso, e é legal porque é um filme que acompanha a vida dessa galera, desses personagens. Ele não tem uma história específica. A história é de cada um, histórias particulares. E também porque a gente se associa ali aos personagens. Eles têm vidas comuns, pacatas muitas vezes, e nós observamos isso, a gente vê passando esses momentos, sabe? Enfim, se você ainda não conferiu, pelo amor de Deus, Boyhood, da infância à juventude, beleza? Tem lá no Amazon também. E essa daí é a famosa lista do print, para você dar aquela printada e não esquecer os títulos dos filmes que nós indicamos aqui hoje para vocês, beleza? Para você não precisar ficar anotando em todos os lugares, printa aí sua tela. E se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no Dejo Voador, porque tem vídeo todo dia nesse canal aqui, a gente não para, a gente é uma máquina. São dois Cristiano aqui, um Cristiano e um Messi. E cara, o Cristiano Ronaldo tem sobrenome? Veira, Dona Veira, a mãe dele é Dona Veira. Não esquece de conferir também aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá, nos pessoais também. É isso aí. Valeu!